Oi, gente, eu não ia gravar o vídeo de sexta pra vocês, mas resolvi vir aqui, mesmo não estando 100%, até pra mostrar um pouquinho do processo pra vocês depois da cirurgia, tá? Pra pessoal que quer saber, enfim. Eu operei dia 23, hoje é dia 9, e eu desinchei bastante, dá pra ver, né, que meu roxo desde o último vídeo, ele afinou, mas eu ainda continuo com bastante roxo no olho. Aqui só tem um pontinho, isso aqui é olheira mesmo. Porque eu voltei a trabalhar, gente, eu tô trabalhando que olha, e aqui tá bastante roxo ainda. E devido a você ficar com o micropole, né, no nariz, fica muito úmido essa região. Então dá pra ver que eu não tenho espinha, tá? Eu comecei a ter umas espinhas aqui, sabe? E aqui tá com bastante cravinho. Depois eu vou conversar com a médica sobre perguntar se eu posso fazer peeling pra tirar esses cravos e dar uma ajudada na pele. Mas de resto, ó, dá pra me ver lá atrás também, né? Mas ó, de resto tá muito bom. Em relação ao nariz bem empinadinho, gente, depois de 3 meses o nariz vai abaixando, né? Até porque a gente vai mexendo o lábio, né, aqui. Eu ainda sinto bastante essa região aqui. E aí o nariz acaba caindo naturalmente, por isso que ela deixa mais empinado, porque aí vai descendo aos poucos, tá? Então, pra quem só quer saber, o nariz fica empinado no começo sim, mas é devido a isso mesmo, porque o nariz vai caindo devagar, tá bom? Até que, pra mim tá tudo bem. Eu queria um nariz mais em pezinho mesmo. A única coisa que eu ainda quero é a naturalidade, assim, principalmente pra passar batom, sabe? Fazer com lábio eu não consigo. Mas vamos pro tema de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o déficit calórico. Se a gente for pensar em todo o processo de emagrecimento, não é só importante para a estética, né? O processo de emagrecimento é bom para a saúde também. E um dos métodos que auxiliam, né, para o emagrecimento, um dos mais importantes para mim, me ajudou muito, é em relação ao déficit calórico. Ao déficit calórico, que é justamente para emagrecer. Falando um pouquinho para vocês sobre caloria, né? A caloria é uma unidade de medida de energia mesmo. Então ela serve para calcular os macronutrientes que, né, são as proteínas, carboidratos, gorduras, e também o álcool que estão, né, presentes, né, que estão presentes nos nossos alimentos e nas nossas bebidas, né? Esse final de semana que a gente consome, né, muito álcool, a gente ingere muitas calorias, né? Aproximadamente uma proteína, carboidrato tem aproximadamente 4 calorias por grama, tá? Enquanto as gorduras, elas têm 9 calorias por grama. Falando um pouquinho sobre o consumo, né, o déficit calórico é aquilo que a gente ingere menos aquilo que a gente gasta. E para ter esse déficit, a gente precisa gastar mais do que aquilo que a gente consome. Isso que é o déficit calórico, né? As pessoas, elas normalmente devem consumir, acho que é de 1.800 a 2.500 calorias, tá, por dia. Isso varia muito daquilo que a pessoa come, daquilo que ela vive, como ela trabalha, a atividade física, se ela faz ou ela não faz, né? Porque tudo faz com que a gente gaste calorias, né? Dormindo a gente gasta caloria, andando, né, para trabalhar a gente gasta caloria. Então, a gente precisa fazer, sempre é bom, né, ter um especialista para conseguir fazer esse cálculo para vocês. Mas aproximadamente é isso. Uma mulher, ela deve ingerir de 1.500 a 1.800 calorias por dia e um homem de 1.800 a 2.500 calorias por dia, tá bom? Nisso, a gente pode ter conhecimento em relação ao balanço energético. O que é um balanço energético, né? Esse balanço energético, ele pode ser neutro. Neutro é quando a gente consegue consumir as mesmas quantidades de calorias que a gente gasta, tá? Tem um balanço energético positivo, que é quando a gente ingere mais calorias do que a gente gasta. Isso faz com que a gente deixe estocado, né, as calorias do nosso corpo. Isso é bom para quem precisa engordar, né, ter um aumento de peso. Já o balanço energético negativo é quando a gente consegue gastar mais calorias do que a gente ingere.
e tá aí o emagrecimento, tá? Então o que a gente tá precisando é do balanço energético negativo. Mas, gente, para esse déficit calórico, a gente não pode passar fome, a gente não pode perder os nutrientes do nosso corpo. Então, para fazer esse cálculo certinho, é sempre bom o acompanhamento de um nutricionista, tá? Mas é claro, se você não tem como buscar um nutricionista, você não consegue ter um aplicativo. Gente, hoje em dia, existem vários aplicativos que fazem esse cálculo para vocês. Só dos alimentos? Não só, né? Tem uns que fazem exercício e também. Eu usava antigamente um do Samsung, e serve para qualquer celular, se chama Samsung Health, né? Que é em inglês, saúde em inglês. E ele lá, você consegue colocar tudo que você come, lá tem as marcas dos alimentos, então, sei lá, leite em pó e também. Coloca lá, leite em pó e também, 1 colher, quantas calorias? Ah, Lana, mas aí você fica louca nesse aplicativo colocando tudo que você vai comer? Não, né, gente? Não precisa viver nessa loucura. Mas às vezes você quer saber se é bom, ou é ruim comer alguma coisa, você coloca lá. Se você tá em dúvida se é muito calórico ou pouco calórico, coloca nesse aplicativo. É sempre bom. E não é só esse aplicativo, tem vários, né? E hoje em dia, em relação ao gasto de calorias em atividade física, hoje tem relógio, tem celular, quase todos os aplicativos colocam, né, mostram pra você aquilo que você tá gastando, tá bom? E aí eu anotei aqui pra vocês alguns alimentos também que ajudam, né, que tem um baixo teor de caloria, que aí vocês podem consumir uma maior quantidade, pra principalmente não passar fome, tá bom? Eu vou ler aqui pra vocês. Ó, os alimentos que eles têm baixa densidade calórica, tá bom? Brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, vegetais folhosos como a selga, agrião, rúcula, alface, espinafre, cebola, alho, salsão, nabo, rabanete, pepino, berinjela, pimentão, abobrinha, tomate, frutas como tangerina, morango, limão e melancia. Gente, melancia pra mim não tem nada que me sacie tanto e seja tão bom como melancia, no meu caso, tá? Então, mas é claro, né, se você não quer ver aplicativo, você não quer buscar um nutricionista, você mantendo um prato, quanto mais colorido, ele vai continuar tendo todos os nutrientes e você, obviamente, sabe aqueles alimentos que tem mais calorias, né, carboidratos, arroz, batata, e aí você dá um equilíbrio nesse prato, né? Mas existe também um cálculo, né, que a gente faz para esse déficit calórico. E aí eu vou colocar esse cálculo aí para vocês. Essa é a tabela de cálculo de déficit calórico, tá? E eu vou dar um exemplo de mim. Eu sou mulher, tenho de 18 a 30 anos, então o cálculo seria 14,818 vezes meu peso atual, mais 486,6. E aí, então, eu teria, né, a quantidade de calorias que eu deveria consumir no dia. E é isso, gente. Obrigada por assistirem esse vídeo. Não esqueçam de curtir e comentar esse vídeo, que eu vim aqui, ó, mesmo roxa, pra falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Isso é um pouco de conhecimento, isso é um pouco do que eu aprendo e o que eu aprendi no meu processo de emagrecimento. E são assuntos que eu acho interessantes, né? Coisas boas pra gente saber. O déficit calórico, principalmente esse aplicativo que eu falei pra vocês, me ajudou muito no processo de emagrecimento. No começo eu fiquei bem bitolada mesmo, então eu acessei bastante esses aplicativos para ver a quantidade de calorias, mas no final, hoje em dia eu já tenho mais uma noção do que eu posso comer e o que eu não posso comer. E é isso que eu quero que vocês aprendam também. E é isso, beijo!